Bem-vindos. Hoje temos a cirurgiã dentista, a doutora Eliana Lotenberg Vago, que vai nos falar sobre o tratamento da síndrome da apneia do sono com o aparelho intraoral. E a pergunta é, doutora Eliana, como é que eu trato então a síndrome da apneia do sono usando os aparelhos intraorais? Fernando, lembrando, aqui a gente vai falar que a apneia é a obstrução da passagem de ar e ocorre um fechamento da garganta e a pessoa não consegue respirar bem durante a noite. A participação do dentista nesse tratamento é usar o aparelho intraoral, que é um dispositivo usado na cavidade oral, que avança a mandíbula, a língua e as estruturas de suporte para a frente e assim abrindo o espaço aéreo e a pessoa podendo respirar melhor à noite. Quer dizer então que durante a noite essa obstrução mecânica das vias aéreas levam ao quadro de apneia. E a ideia do aparelho, então, é uma desobstrução com um avanço de parte da mandíbula para que você melhore o fluxo aéreo, é isso? Exatamente, Fernando. A mandíbula ela vai avançar juntamente com a língua, né, e todas as outras estruturas de suporte, como nós falamos, e vai melhorar essa passagem do ar e deixando o paciente com uma noite mais tranquila de sono. Todo paciente pode ser tratado com aparelho intraoral, aquele paciente com apneia do sono, ou tem algumas indicações precisas para esse aparelho? Não, Fernando, não são todos os pacientes que podem fazer uso desse tipo de tratamento. Na realidade, o tratamento com o aparelho intraoral, ele é feito para ronco, apneias leves, né, até em casos moderados e dependendo do paciente, senão realmente a gente tem que fazer o uso do CPAP, outros tratamentos, os tratamentos cirúrgicos. Então a gente tem outros tratamentos para lançarmos mão. Então quer dizer que o paciente mais leve, um quadro mais moderado, tem indicação de fazer o uso do aparelho intraoral. Essa é a ideia principal? Exatamente, Fernando. No caso de apneia leve e ronco e grau moderado, nós fazemos uso de aparelho intraoral. Qual é o paciente, doutora Eliana, que eu não posso usar o aparelho intraoral? Há alguma contraindicação para eu usar esse aparelho? Na realidade, assim, primeiro a gente tem que ver exatamente as indicações, né? Os pacientes que são indicados são pacientes, eles têm que ter no mínimo de 8 a 10 dentes em cada arcada, tem que ter uma condição periodontal adequada, não ter nenhum tipo de problema na ATM, né? Para depois também são contraindicados em pacientes que têm problemas periodontais e acabamos também se ele tiver um sobrepeso, nós acabamos não fazendo uso do aparelho intraoral. Então os mais severos, com a apneia mais severa, esses não têm indicação de usar o aparelho intraoral, a resposta não é tão boa. Qual que é a opinião? Não. Na realidade, nos casos severos, só em caso assim, de repente o paciente numa condição transitória, que ele vai fazer uma viagem, alguma coisa nesse sentido, aí sim nós fazemos o uso do aparelho intraoral. Senão o mais indicado mesmo seria o CPAP. Muito bom. Quais são os tipos de aparelho intraoral que a gente tem hoje disponível para o tratamento da síndrome da apneia? Olha, nós temos os aparelhos monobloco, que não permite, a gente já faz um avanço direto, né? E nós temos os aparelhos tituláveis, que nós fazemos o avanço gradativo, que é o ideal. Assim a gente evita danos tanto na articulação temporomandibular e podemos fazer o acompanhamento do quanto é necessário para esse paciente fazer o uso do aparelho. Então o aparelho progressivamente vai anteriorizando a parte da mandíbula para melhorar o espaço. Aposto que quem está do outro lado está muito curioso para saber como é esse aparelho. A senhora tem como mostrar para a gente como é que ele funciona, por favor? Então, nós temos aqui um dos vários tipos de aparelho que existem no mercado. Esse aqui, na realidade, são aparelhos fabricados em laboratório, né? E eles fazem um avanço da mandíbula, esse é um modelo somnodente, né? E aqui nós podemos ver que nós temos um disjuntor e aos poucos nós vamos fazendo o avanço da mandíbula, né? E aí sim nós vamos tendo o resultado do paciente provocando o aumento aqui nessa região, né, do espaço aéreo superior. Aumentando assim a passagem de ar. Exatamente. Nos casos tratando da apneia do quadro moderado. Exatamente. Aquele paciente que não tem dentição suficiente na boca, seja na arcada superior, seja na arcada inferior, existe algum aparelho alternativo para a gente usar? Nós temos os retentores linguais, que podemos fazer uso, geralmente para pacientes com prótese total, a gente usa o aparelho retentor lingual. Qual que é a rotina, então? A gente entendeu
que é difícil você caracterizar uma indicação assim sem olhar o paciente. Então a indicação ela é individualizada, tô certo? Exatamente. O que é necessário para investigação odontológica para que você faça ou desenvolva o tratamento com aparelho intraoral? Na realidade, esse paciente ele deve ser encaminhado por um médico, né? Nós, os dentistas, nós não podemos fazer esse tipo de diagnóstico sozinho. Nós dependemos de um médico, de uma equipe multidisciplinar, formada por médicos, dentistas, psicólogos, fono, fisioterapeutas, para podermos exatamente decidir qual o tipo de tratamento. Mas quem vai decidir exatamente o tratamento é o médico, ele nos encaminha o paciente e aí nós seguimos um protocolo de atendimento para esse paciente. Né? E daí nós solicitamos uma documentação específica, que nós chamamos de uma documentação ortodôntica, vindo uma cefalometria, né, uma radiografia lateral, né, e modelos de estudo, para podermos fazer uma avaliação da via aérea e assim prosseguirmos com o tratamento. Então, na verdade, é um acompanhamento. Esse paciente vem a primeira vez, é investigado, é feito o aparelho e tem retornos frequentes para que a gente acompanhe. Fala um pouquinho para a gente dessa evolução no acompanhamento desse paciente. Após a instalação deste aparelho, a cada 15 dias, esse paciente retorna, como eu mostrei aqui, o aparelho ele é feito um avanço gradativo, né? E depois de terminado esse protocolo, em torno de 3 meses mais ou menos, aí sim ele retorna ao médico dele de origem e para fazer uma polissonografia para realmente vermos a efetividade desse nosso aparelho. E em seguida nós acompanhamos esse paciente anualmente para vermos se não tem nenhum efeito colateral, porque podem acontecer efeitos colaterais a nível tanto de ATM como a nível dental, movimento de posição dentária. Então eu acho que existe essa necessidade de acompanhamento. Então, para terminar, gostaria que a doutora Eliana contasse para a gente a importância da formação do cirurgião dentista na parte do sono. Quão diferente é ter essa formação para evitar complicações no aparelho? Não é qualquer um que pode fazer esse aparelho, estou certo? Com certeza, nós temos que ter conhecimento e ter essa relação com os outros profissionais, porque temos que ver, tem o problema das comorbidades, a hipertensão arterial, não é colocar um aparelho, não é um tratamento ortodôntico que nós estamos realizando nesse paciente, nós estamos auxiliando esse paciente a voltar a tentar a ter uma respiração melhor durante a noite, né? Para ter uma qualidade de vida melhor, para não diminuir a sonolência excessiva diurna desse paciente. Então, nós precisamos estar sempre em contato com o médico e não tentarmos fazer esse tratamento só como profissionais da área odontológica. Queria agradecer muito a doutora Eliana, foi um prazer tê-la aqui conosco e convido a todos para se manterem com a gente em outras conversas no nosso site www.especialistadosono.com.br. Aguardo vocês na próxima conversa.